Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Vou pedir ao pessoal que está lá nas cadeiras especiais possa chegar aqui mais para frente, por favor, aqui na geralzona. Nós estamos mais perto aqui. Nós vamos hoje, irmãos, para a nossa lição número 6. O cristão e o progresso do evangelho, que é, de certa forma, uma continuidade do tema, né, da lição número 5, não apenas porque vem depois, mas do tema da lição número 5, a qual se chamou o progresso do evangelho ontem, hoje e sempre. Então, como vocês veem, a continuação do texto também está continuando o tema. E hoje nós vamos descobrir Filipenses capítulo 1, de 18 a 30. É um texto um pouco maior do que a lição da semana passada. Lembrando aos irmãos que todos os vídeos das nossas lições anteriores estão disponíveis online para você poder pegar alguma lição que você tenha perdido. Vamos, sem mais nada, orar e assim continuar o nosso estudo nessa manhã, ok? Deus querido, nós agradecemos pelo nosso tempo nesta manhã. Clamamos, ó Deus, pela instrução e iluminação do Teu Espírito Santo, que Ele venha falar, ó Deus, nossas vidas, levando, ó Pai, nossas mentes e corações cativos para podermos ouvir a Tua palavra e fixarmos nossa atenção nela. Obrigado, ó Deus, por esses estudos e os irmãos dedicados que prepararam este material. Esteja recompensando a cada um deles e que esse trabalho continue abençoando muitas igrejas. Continue abençoando o Teu povo a aprender mais da Tua palavra e viver de maneira que agrade ao Senhor. Continua conosco nesta manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Nós vamos iniciar com a leitura do nosso texto, ok? Você tem a sua Bíblia aí com certeza, mas aí já está projetado também para nos ajudar em alguma eventualidade de versão. Quando a tecnologia funciona, é uma beleza. Pronto. Muito bem. Filipenses capítulo 1, de 18 a 24. Vamos ler juntos, irmãos? Diz assim: Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Deixa eu trocar aqui. Versículo 25. Só um minutinho, irmãos, que eu estou atrasado, desculpe. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles,
isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. O cristão e o progresso do Evangelho. O texto que nós temos à frente, meus irmãos, continua no capítulo 1, a introdução de Paulo a esta carta. Ele ainda não chegou nos assuntos mais centrais e que mais o motivaram a escrever essa carta. Contudo, já traz um conteúdo importantíssimo para nós e que vai nos trazer naquelas 3 diretrizes da nossa lição. Está aí na sua revista, neste quadro em azul, né? Na sua página, vai trazer para nós 3 diretrizes, 3 objetivos diante do nosso estudo. Primeiro, o objetivo que a gente possa saber sobre o avanço do Evangelho e o crescimento do reino, que devem ser os maiores desejos do cristão, mesmo que isso lhe custe muito sofrimento. Então, o texto demonstra que Paulo coloca o progresso do Evangelho como prioritário em face das suas próprias lutas. E isso não é apenas em Filipenses. Eu acabei de gravar uma série de vídeos para as meditações que eu posto toda semana, e daqui a várias semanas, porque eu sempre gravo com antecedência, eu vou tratar em parte isso também, que Paulo colocava sempre a sua situação e seu sofrimento como menos importante em face do crescimento da obra de Deus. Pastor, mas por que Paulo fazia isso? Paulo era doido? Paulo estava sozinho nisso? Não. Se você olhar na história de missões modernas, você vai encontrar diversos exemplos de pessoas que passaram por profundo sofrimento e não voltaram para casa de bico. Eu me doei para a obra missionária. Como que isso foi acontecer comigo? Aqui no Amazonas, um irmão que é sempre conhecido como uma grande marca que deixou no mundo evangélico, reverendo Frederico Orr, no início do seu trabalho missionário, perdeu a esposa. Pastor, fugiu o nome dele agora, que nos dá aula na BCB, teve aqui também, do velhinho. Bill Moore, claro. Pastor Bill Moore, também trabalhando aqui no Amazonas, pouco tempo no campo, não sabia ainda uma palavra da língua, perdeu a filha. A gente pode ir mais atrás na história, lembrar que Hudson Taylor, no campo missionário, com muito menos recursos, né, do que hoje em dia, perdeu filhos, perdeu a esposa. Então, em nenhum desses casos, meus irmãos, a pessoa volta para casa. Eu não preciso nem contar a história de Jim Elliot, né, e seus companheiros, e depois o que a irmã dele e as esposas de todos fizeram. O ponto aqui, meus irmãos, é que tudo tem a ver com a sua perspectiva da eternidade. Nós estamos numa geração tão dodói que não vamos falar nem de perseguição, né? Eu acordei com dor de cabeça, eu já acho que não, o diabo está me perseguindo. Alguém no trabalho faz uma piada sobre a sua fé e você diz, irmãos, eu quero, por favor, pedir que vocês orem, porque eu estou sofrendo uma perseguição terrível no trabalho. Porque alguém fez chacota da sua fé. Porque nós estamos em dias, irmãos, de uma geração extremamente frágil. E é importante que nós andemos na contramão disso, porque olha o exemplo que nós temos à nossa frente. Desde a introdução, nós estamos acompanhados que Paulo está preso. Isso em nada abala a convicção dele que o que ele está passando, Deus permitiu para contribuir com o Evangelho. Ele não era vítima. Ele estava fazendo parte do plano de Deus para a vida dele. E diante disso que nós vamos saber, qual é o objetivo da lição para que nós possamos sentir? Contentamento que não é decorrente de circunstâncias ideais, mas sim de uma alegria em fazer Cristo conhecido aos outros. Então, no texto que nós acabamos de ler, já fica claro que Paulo está satisfeito
com a sua situação, a despeito da sua situação, porque ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, eu já lembrei esta situação aqui há algum tempo. O pastor José, não lembro o sobrenome dele, missionário presbiteriano, foi preso na Nigéria com falsas acusações de que ele estaria usando os meninos, os adolescentes que ele auxiliava, né, para arrecadar dinheiro na rua. Quem fazia isso eram os muçulmanos. Então eles usaram o que eles faziam e acusaram o missionário. E a justiça, obviamente, num país de maioria muçulmana, acreditou no imã, né, que é o sacerdote, o líder muçulmano, e não no cristão, estrangeiro. E ele ficou preso no lugar que não tinha condição nem de você deitar no chão reto assim que nem a múmia. Tinha que haver revezamento, não tinha comida para todo mundo, um lugar terrível. E a gente aqui no Brasil orando. Itamaraty se meteu também, é claro, faz parte, é cidadão brasileiro, mas nós estávamos aqui orando, e a carta que nós recebemos, irmãos, na verdade foi uma carta circular, e que nós lemos aqui, mas foi aquela perna manca voadora, viu? Que dá na nuca, meio bumerangue, e volta e dá na sua testa também, para você parar de reclamar de qualquer coisa na vida. Porque você pensa que você vai ler uma carta em que ele retrata seus sofrimentos e pede, irmãos, não me abandone na oração, lembre de mim. Não tem uma lamúria. Sei quem estava aqui há 5, 6 anos atrás e lembra dessa carta. Não tinha um lamento. Muito pelo contrário, ele disse que o povo com quem eu tenho trabalhado tem se unido mais em oração. O povo com quem eu tenho trabalhado aqui tem se voltado mais para o Evangelho. É exatamente o que nós estamos vendo aqui, irmãos. Contentamento, não porque a minha vida está no cenário ideal, mas porque o Evangelho tem sido favorecido em tudo na minha vida. E, finalmente, agir, focando na proclamação do reino, regozijando mesmo diante da possibilidade da morte, tendo a certeza de um futuro celeste e glorioso galardão. Ou seja, de novo uma mudança completa de perspectiva, de foco, de visão, de entendimento da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, lembrar sempre da palavra que o próprio apóstolo Paulo dá à igreja em Colossos, que os seus olhos, capítulo 3, estivessem no alto, onde Cristo está. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, uma perspectiva diferente diante das situações da vida, só é possível se eu mudar o meu foco, a minha forma de visão. Na nossa introdução, nós vamos aqui olhar também. Esse computador não acordou, não. Eu clico e ele pensa na moda bezerra antes de obedecer. O conflito ou o contraste entre o deixe de sofrer e o sofrimento por Cristo. De onde é essa frase, irmãos? Deixe de sofrer. Da falsa Igreja Universal. Porque a Igreja Universal é um termo teológico que significa todos os cristãos de todos os lugares. Ok? Então, não tem denominação, não tem igreja local. Esse aqui é uma igreja local. Igreja Universal é um termo da eclesiologia. Significa nós aqui, o irmão na Indonésia, o irmão no Alasca, o irmão na Austrália, certo? O irmão em Mucajaí, para ir mais pertinho aqui, então, entendeu? Igreja Universal. Mas a Igreja Universal que eu costumo escrever com um cifrão no lugar do S, faz essa propaganda aí. Ora bolas, quem não quer? O problema é a etiqueta de preço que vem com esse slogan. Mas a palavra de Deus está na contramão desse slogan. Nós vimos no nosso texto lá embaixo no versículo 29, nós vamos passar por ele, que sofrer por Cristo é um privilégio. Então nós vamos ser confrontados, irmãos, com essas duas vertentes completamente opostas, e você pode ficar na sua mente assim, é verdade, né, pastor? Esse pessoal de lá, mas peraí. Esquece o pessoal de lá, porque nós não estamos lá. Por enquanto, não tem sentido de ficar falando neles. Mas, já entendemos que eles fazem isso. Mas é muito provável, irmãos, que dentro do nosso universo, da nossa cosmovisão,
nós também temos uma teologiazinha do deixe de sofrer. Pode não ser igual ou tão escancarada como eles costumam fazer. E nem fazendo propaganda da igreja com esse slogan. Mas eu tenho, irmãos, a minha forma de enxergar a dor, o problema, o sofrimento na minha vida. Alguma vez já passou na sua mente, diante de alguma situação que você passou, o pensamento de eu não mereço isso? Né? Eu não mereço isso. E você já incluiu isso na sua oração. Senhor, eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Pastor, mas avaliado algumas circunstâncias e talvez até a minha inocência na questão, ou a injustiça do outro lado, não é correto dizer que eu não merecia isso? O problema, irmãos, é o quanto isso depõe contra a minha atitude de entender que Deus está também nas injustiças que porventura sejam cometidas contra você. Deus não se distraiu. Deus não tirou férias. Quando Davi abandonava Jerusalém, com o que lhe sobrou dos seus aliados e apoiadores, me falta agora o nome dele, um camarada ficava lá de cima, xingando Davi, jogando algumas pedras em cima dele e da sua comitiva e tal. E um dos Simei, né? A gente até comentou sobre isso uma vez, né? Na equipe ministerial, Simei. Engraçado que tem uma pessoa que eu conheço chamada Simei. Péssima escolha de nome. Mas, enfim. Mas, enquanto que os valentes de Davi queriam já revidar e acabar com a raça dele, ele não tem essa atitude. Porque ele sabia que em tudo o que estava acontecendo, irmãos, era reflexo da disciplina de Deus na vida dele. Ok? E mesmo que não seja reflexo claro da disciplina de Deus, aos olhos de Paulo nesta lição, Deus é que está por trás de tudo o que está acontecendo e o sofrimento é por causa de Cristo e não é à toa. Outro questionamento que a gente vai ser trazido nesse estudo é o progresso do Evangelho ou os meus projetos pessoais? Qual a minha prioridade? Perceba, meus irmãos, que você não ainda desencarnou e nem vive a parte da sociedade e, até onde eu sei, não está vivendo de renda. Não está vivendo de dinheiro que você aplicou e não precisa mais trabalhar porque está recebendo uma grana todo mês. Até onde eu sei, você não está. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, tem que suprir para a sua vida. O grande desafio é você não perder de entendimento, de foco, as linhas de divisão em que o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão não lhe define. Em que, primeiro e acima de tudo, você trabalha e vive para o progresso do Evangelho. Há muitos anos atrás, mais de 20, um irmão da igreja que eu congregava ia se reformar. Era da aeronáutica, ia ir para a reserva, né? E eu achei interessante, irmãos, porque ele era muito calado, muito para dentro, né? Eu fiquei preocupado que ele, por acaso, estivesse um pouco chateado, deprimido com aquela situação, né? É uma mudança radical para quem está acostumado a sair todo dia de manhã para trabalhar e depois ficar de pijama em casa e tal, não sei o quê. E eu conversei com o irmão Antônio, né, e tal, ele falou assim, não, irmão Jovem, eu estou avaliando. Num primeiro momento eu fiquei também pensando assim, o que eu vou fazer da vida? Porque o salário vai cair lá, está aposentado, nada mais justo. Mas o que eu vou fazer da vida? Mas depois, num culto de domingo, o nosso pastor falou sobre como você tem aproveitado o tempo que Deus lhe dá na obra. E eu parei para pensar quanta coisa, naquela época, se eu não me engano, o nosso pastor trabalhava na Infraero, ou não, mas de qualquer maneira, sempre tem coisa para fazer na obra. Ele falou assim, eu vou reservar um pedaço do meu dia, que eu dava para a aeronáutica, que eu dava para o trabalho, eu vou reservar para o trabalho, eu vou ajudar lá na congregação durante a semana, eu vou ver se de repente o tesoureiro ou o secretário precisam de fazer alguns trabalhos na rua, porque eles trabalhavam
fixo, né? E eu posso ajudar também. Eu vou fazer algumas visitações junto com o pastor, que às vezes tem que visitar uma irmã, uma senhora, ele não pode ir sozinho. Aí, o que eu pensei? Boa perspectiva de vida. Eu vou investir meu tempo que eu tenho livre agora na obra de Deus. Ou seja, eu não vou me perder, não é isso? Que agora não tenho mais trabalho, acabou meu sentido de vida. Porque muitos, irmãos, se dedicam de tal maneira à sua carreira, que quando ela não existe mais, você não tem mais o que fazer. Porque a perspectiva está errada. Mais uma pergunta aqui antes de nós avançarmos. Aí o progresso do Evangelho ou o meu bem-estar? Como tem literatura evangélica hoje, meus irmãos, hoje em dia, cujo objetivo é promover o bem-estar das pessoas? Claro, você deve tomar suas vitaminas, se alimentar bem, fazer exercício para promover seu bem-estar. Você não deve trabalhar para promover doença na sua vida. Porém, 10 passos para ser feliz, 15 passos para sei lá o quê, 12 passos para ter paz no seu casamento e assim vai. Mensagens, muitas vezes, de púlpito ou de onde quer que seja, que tenham o objetivo de promover, né, a melhoria da vida da pessoa e não necessariamente o crescimento espiritual. Puro e mero moralismo e não necessariamente mudança significativa na vida espiritual da pessoa. E de novo, meus irmãos, ou nós nos gastamos na obra de Deus, ou vamos sempre perseguir o nosso bem-estar, a nossa melhor vida agora. E um dia nós vamos chegar até a nossa terceira idade. Alguns estão mais próximos, outros estão bem longe. Mas não acontecendo nada no meio do caminho, todos nós vamos chegar. Você já parou para pensar se você de verdade vai poder dizer o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Timóteo? Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Eu continuo crendo a mesma coisa que eu cria lá no começo. Eu não me desviei, mas eu completei o que eu tinha que fazer. Atos capítulo 20, meu objetivo é concluir o ministério, a carreira que me foi proposta. Só essa. Ou será que você vai chegar à sua velhice, contemplando a sua aposentadoria, a casa própria, os bens adquiridos, comprou o sítio no Água Boa, está tudo uma boa, só que não. E uma profunda frustração porque você poderia ter vivido a sua vida de outra maneira. Esse alerta serve para todos nós, irmãos, independente da nossa faixa etária. Porque nunca é tarde demais para acordar e perceber aonde eu tenho investido a minha vida. Se hoje, meu querido, você não tem alvos evangelísticos, você tem investido no seu bem-estar e nas suas prioridades. Simples assim. Se você hoje não tem algumas pessoas pelas quais você constantemente fica pensando, como que eu vou alcançar fulano? Como que eu vou ter a oportunidade de compartilhar o evangelho com Beltrano? É porque a sua vida está na igreja, tem o cargo de repente, está fazendo tudo direitinho na igreja, mas durante a semana gira em torno da sua própria vida. Sem compreender que ao seu lado trabalhando existe uma série de pessoas cuja palavra de Deus testifica a respeito delas, estão sem Deus e sem salvação. Esse é o tema, irmãos. Como que o progresso do Evangelho afeta a minha vida, à luz de como afetava a vida dos filipenses e a vida de uma pessoa que está encarcerada por causa deste mesmo Evangelho. Nós vamos começar no versículo 18 ao versículo 20, está aí a divisão na sua revista, e a primeira divisão vai tratar sobre a ambição do cristão, certo? Ambição, pastor? Sim. Há boas ambições. Ambição não é só dinheiro, poder, carreira. Há boas ambições que podem permear a nossa vida. E Paulo tinha essas ambições.
Primeira ambição que Paulo coloca aqui, meus irmãos, no avanço do Evangelho, era para fazer Deus conhecido, o nome de Deus exaltado, como está aqui a letra de uma canção que foi colocada, como objetivo na sua vida toda. E a primeira coisa que ele quer fazer é exatamente o versículo 18, fazer Cristo conhecido. O que é fazer Cristo conhecido? Será que é principalmente ver gente convertida? Não necessariamente. Porque muitas vezes você vai anunciar o Evangelho e as pessoas não vão se converter. Então, se você vai para um povo completamente isolado, como, por exemplo, os irmãos que trabalham com indígenas, né, encontram algumas vezes. E ali, eles não têm absolutamente a mínima ideia de quem seja Jesus. E você começa a anunciar a Cristo. Você está fazendo conhecido. Quer por aqueles que se convertem, quer por aqueles que não se convertem. Então, a ideia aqui, meus irmãos, não é de necessariamente promover a conversão na vida das pessoas, mas de anunciar o tempo todo. No texto do versículo 18, Paulo estava falando sobre aqueles que por inveja, está no versículo 17, né? Anunciavam a Cristo por motivos falsos para prejudicar ainda mais o apóstolo. E aí isso significa o quê? Que o importante é que as pessoas anunciem Jesus de qualquer maneira? Não. A forma como ele é anunciado é importante também. E essas pessoas estavam, até porque talvez nem sabiam de uma outra maneira, estavam copiando o que Paulo fazia, estavam anunciando o Evangelho como o Evangelho realmente é. Para que de alguma maneira, que o texto não especifica, isso pudesse complicar ainda mais a vida do apóstolo. Olha o texto do versículo 18, ele não lamenta em momento nenhum as complicações que isso traria a ele. Ele diz, muito pelo contrário, estou satisfeito, Cristo está sendo anunciado. Mas Paulo, o que eles estão fazendo vai ser usado pela promotoria contra você, não tem problema não. O que eles estão fazendo vai piorar a sua situação diante do pessoal de Roma, não tem problema. O que importa, de qualquer forma, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. A ambição de Paulo, portanto, irmãos, era que Cristo fosse conhecido das pessoas. Que o Deus cultural, trazendo para a nossa realidade aqui no século 21, fosse confrontado com a proclamação do Deus verdadeiro. Que as falsas impressões sobre Cristo e o seu ensino sejam confrontados com o ensino verdadeiro sobre Jesus. Muitos anos atrás, tinha uma conversa com uma jovem de uma empresa que eu prestava serviço na época. E aí, tentando abrir uma brecha para poder falar-lhe do Evangelho, ela veio e disse para mim que era espírita. Falei, ok, tá. Pois é, eu sou cristã também, sou espírita. Eu falei, peraí. Vamos dar uma pausa aí. E eu comecei a conversar com ela como que o cristão, apesar de imperfeito, busca seguir os ensinamentos de Cristo. Enquanto que, no caso dela, o espírita segue os ensinamentos de Allan Kardec. Essa semana eu estava na frente de um centro, estava lá, estudos do Evangelho segundo Allan Kardec. E mais acima, evangelização das crenças, que me deu até arrepio. Evangelização com a interpretação de Allan Kardec. E eu calmamente comecei a mostrar a ela as diferenças entre o que ela chamava de ser cristã e o que a Bíblia chama de ser cristão, seguidor de Cristo. Ela saiu dali ainda resistente. E eu realmente nunca mais a vi. Mas ela ouviu e Cristo se tornou conhecido para ela. Ela pode, e esse é o problema, irmãos, que nós estamos avaliando na exposição de Gálatas, se agarrar à escravidão da religiosidade. E pode dizer não a tudo aquilo que ela ouviu, mas ela ouviu. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão carecendo, não pelos motivos ruins, né, como Paulo aqui estava sofrendo, mas pelos motivos corretos,
de apenas ter uma visão diferente de Cristo. Com a nova onda conservadora que está tendo no Brasil, uma das bandeiras da ala conservadora que tem se levantado é o cristianismo. Agora, a pergunta que tem que se fazer é, qual o cristianismo? Então eles lutam lá, eles costumam dizer, pela fé cristã, pela família, pelos bons costumes, né? Tudo bom. Tudo bom. Inclusive, muitas das coisas que eles defendem, nós defendemos também. Contra o aborto. Então, de certa forma, essa ala está muito mais próxima do que realmente nós acreditamos do que o lado de lá. É verdade. Mas ainda assim, meus irmãos, é um pensamento cristão cultural que está fortemente alavancado por um ideal político. O que é claro que para nós não é de todo ruim, desde que não chegue a algum tipo de extremismo, né, ou saia do controle, tá tudo beleza. Se fica dentro da ordem do direito democrático, ok. Melhor alguém defendendo a família e ser contra o aborto do que o contrário. Mas ainda assim, meus irmãos, esse é o viés pelo qual as consciências das pessoas têm se escondido na nossa sociedade em geral, atrás da ilusão de um Deus cultural. E às vezes eu vejo evangélico que vai nessa. Uns dias atrás um camarada perdeu um tio. E aí eu prestei minhas condolências no Facebook dele e tal. Só que o texto dele estava oculto, né? Estava ainda um pedaço, depois aquele avisozinho ali, ver mais, veja mais, não sei. E nos comentários eu descobri que o camarada não era cristão. Mas é claro, tinha muitos elogios, uma pessoa de família e tal. E aí quando eu cliquei para ver mais, o nosso irmão em Cristo tinha colocado ali no texto de despedida para o seu querido tio, descanse em paz até nos vermos novamente. Quase que eu perguntei, irmão, você não é salvo não? Ah, pastor, como o senhor é radical. Queridos, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Palavras escritas pelo apóstolo do amor. O evangelho se torna um negócio negociado quando até mesmo os evangélicos, Batista inclusive, fala sobre o seu tio que ele concorda declaradamente que era maravilhoso, só faltava ser crente. E que ele diz, até logo. Até logo quando, exatamente? Vai ter um momento de reencontro para a última despedida, antes de ser apartado eternamente? Sério, irmãos, isso são reflexos de como a nossa doutrina não corresponde àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso que é urgente o zelo de Paulo de que o evangelho seja pregado aos nossos parentes, aos nossos amigos, sem perder tempo. Porque nós não temos controle nem da próxima hora, quanto mais do dia de amanhã ou futuramente. É urgente esse anúncio. Por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Nossa lição diz, ele se alegra com o estado presente por causa do avanço do evangelho, mas também se alegra com tudo que ainda pode acontecer. Paulo não desanima, irmãos, em face da expectativa de morte. Muito pelo contrário. Se as circunstâncias favoreciam o progresso do evangelho, era só o que importava para Paulo. E aí vai levar, meus irmãos, a continuação do objetivo dele, porque o versículo 19 começa com um pois, onde ele está explicando o que era a sua ambição de alcançar vidas. Versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Nesse versículo aqui, o autor da lição levanta a possibilidade de tradução em que se pode ler esse texto também assim. Eu sei que o que me aconteceu resultará em salvação. Ok? Em que ele
pondera que isso pode ser que ele está pensando na salvação de outros. Pode ser. Apesar que a gente, olhando para o grego, não tem condição de ter uma definição clara de um lado ou de outro, eu confio mais naquilo que tem sido a tradução, tanto na NVI como em outras traduções. Mas vamos avaliar dessa mesma maneira. O que acontecia, meus irmãos, com o apóstolo Paulo preso? O evangelho parava? Não. A prisão do apóstolo Paulo estimulava outros a pregar lá fora, os próprios filipenses, e estimulava outros a pregarem de maneira invejosa. E o que acontecia com a prisão dele? Toda a guarda pretoriana, no rodízio, né, que a gente teve na outra lição explicado, nos turnos que vinham e voltavam de tomar conta de Paulo na casa, ele estava em prisão domiciliar, tá? Não por causa de liminar do STF, aliás, tá? Não por causa de liminar, mas porque ele não tinha feito nada, não tinha sido julgado nem coisa alguma, não estava na lista do Odebrecht, então ele tinha direito a tudo isso daí. Então ele está sendo guardado pela guarda pretoriana, e a guarda pretoriana rodando pela casa dele, ouvia o evangelho. Ou seja, Paulo estava, meus irmãos, ruindo o Império Romano de dentro da sua casa, sem nem sequer levantar uma espada, sem fazer absolutamente nada. Ele estava fazendo aquilo que Daniel havia profetizado, da grande pedra não tirada por mãos humanas, que deu nos pés da estátua, que simbolizava exatamente o Império Romano, e ele, dali a um tempo, iria ruir completamente, mas a pedra, que é Cristo, que é o cristianismo, iria ser estabelecida para todo sempre, como nós sabemos até o dia de hoje. Como é que os impérios, como é que os poderes, irmãos, do mundo são destruídos? Pela pregação do evangelho. Como é que a sociedade e seus pensamentos maléficos e contraditórios à fé cristã é confrontada? Pela pregação do evangelho. Não é pelo viés político, não é pelo viés das armas, mas pela pregação do evangelho que vai transformando vidas e alcançando-as cada vez mais. Mas Paulo também tinha, para terminar esse primeiro ponto, uma outra ambição, que era simplesmente engrandecer a Cristo. Apenas engrandecer a Cristo, apenas fazê-lo conhecido e exaltado. O texto diz no versículo 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meus irmãos, nós pregamos Filipenses há 3 ou 4 anos atrás, e de novo ele volta à nossa igreja, para nos alertar sobre o foco da nossa vida, as prioridades da nossa vida. Veja bem, a palavra de Deus, ela não é cega às circunstâncias normais da vida humana. Por exemplo, em Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, Paulo adverte que o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas da terra, porque o seu objetivo é agradar, é cuidar da sua esposa, do seu cônjuge e assim por diante. Lembra do texto? Então, a Bíblia não diz assim, ei, larga teu casamento e vai cuidar da obra. O que nós estamos falando, meus irmãos, é o equilíbrio. Quantas vezes cada bênção que Deus vai nos dando se torna, de novo, um ídolo na nossa vida. Deus, eu estou encalhado, ouve o teu servo, porque o tempo está passando. Aí Deus coloca a varoa no teu caminho. Glória a Deus, né? Aí você casa, aquela vibração toda. Primeira coisa que sofre, irmãos, drasticamente, é o seu envolvimento com a obra de Deus. Veja bem, quando você casa, o objetivo é que você faça a obra de Deus melhor, não pior. Porque antes você era sozinho, agora você tem equipe. Aí a coisa piora porque nasce o filho. Aí se torna outro ídolozinho. Um ídolozinho que faz cocô e xixi, não faz mais nada. Mas a vida da criatura acabou. Porque agora tem filho. Eu queria, meus irmãos, estar falando de suposições, mas eu não estou falando de suposições. Pior ainda são as bênçãos materiais. Na minha terra, a pior coisa que eu via sobre o irmão da igreja é porque tinha comprado casa de praia. Eu falei, acabou a vida da igreja.
Dito e feito. Todo fim de semana o camarada estava em Cabo Frio, estava em Búzios, estava em Arraial do Cabo, estava o Raio que o Parta e acabou. Antes era evangelista, cantava no coral, sapateava. Agora, não, trabalhei a vida inteira, eu mereço descansar. Detalhe, irmãos, é que também tem igreja batista. Todas essas cidades. Ele podia simplesmente mudar a membresia para lá, dizer, todo fim de semana eu vou estar aqui, então vou congregar aqui. Beleza, né? Inclusive, algumas dessas igrejas nessas cidades não tem nem programação de manhã, porque culturalmente é nadar contra a correnteza. Então, eles colocaram toda a EBD e culto já de noite, para de manhã estar liberado, para pegar praia, não tem problema nenhum. Mas a criatura nem mais congregava no Rio, nem mais congregava lá na praia. O equivalente, irmãos, é quando aqui a pessoa compra o bendito do banho, do sítio, da fazenda, do sei lá o quê. Eu queria estar falando de suposições, mas não estou. A bênção se transforma no seu ídolo. E você não tem mais tempo para Deus. Na carreira profissional é a mesma coisa. Ah, pastor, agora eu estou sem tempo porque eu estou fazendo cursinho. Fiz cursinho. Pastor, agora estou sem tempo porque eu passei na faculdade. Fiz a faculdade. Pastor, estou sem tempo porque estou fazendo a pós. E a pós se transforma num pus. Uma área purulenta da vida da pessoa que não faz mais nada. Irmãos, eu fiz seminário, foi de tempo integral. E nada me impediu de fazer a obra de Deus. É hora, irmãos, de nós começarmos a pegar diante de Deus no seu devocional. Aí você faz um devocional num texto que alerta as mesmas coisas daqui, né? E passa batido o fato de que a sua vida gira em torno dos seus afazeres, do seu bem-estar, das suas conquistas, dos seus ídolos e mais nada. Como falei agora há pouco, se nós não estamos, irmãos, engajados em alcançar o mundo para Cristo, de alcançar vidas para Cristo, você está ensimesmado. Não tem meio termo, irmãos. Ou a obra é parte integral da minha vida, ou ela é um apêndice. Ouça bem. E você sabe para que apêndice serve, né? Na verdade, ele serve para alguma coisa. Como a maioria não sabe para que serve, quando tem problema só. Entendeu? Então perceba, meus irmãos, perceba que à luz do que eu falei sobre o que Paulo fala sobre o casado e o solteiro, a Bíblia compreende as fases da nossa vida. O que ela não compreende é quando essa fase sai completamente de controle. E aí eu não tenho em absoluto as mesmas ambições que Paulo tem aqui. Muitos dos cristãos hoje, meus irmãos, se tivessem sido eles chamados no caminho para Damasco, teria voltado dizendo assim, olha, eu vou continuar como fariseu porque eu vou influenciar de dentro para fora. Em lugar de ter largado tudo, aberto mão de tudo, para seguir a Cristo. Até porque a carreira dele era incompatível com a verdade que ele havia descoberto do Evangelho. As nossas carreiras não são. Ainda assim, precisam ser colocadas sobre a devida perspectiva, à luz do que Paulo está nos ensinando aqui hoje. Muito bem. Então, primeira pergunta, irmãos, para nós, antes de seguirmos adiante. Você ou o Evangelho está no centro? Uma coisa ou outra, irmãos. Falei, não tem como dividir. Sua vida está apenas acontecendo ou está seguindo o propósito de Deus? Você está aí um dia após o outro, uma semana após a outra. Ou você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Há alguma parte desse propósito, irmãos, que é muito específica. Em 17 de março de 1985, quando no culto de missões Deus me chamou para a obra, eu não tinha a mínima ideia do que ia fazer. Eu não tive uma visão com um mapa de Roraima e um cacho de uvas. E fiquei imaginando que... Não tinha a mínima ideia do que ia fazer. Uma coisa eu sabia, que a vida que eu já vivia no ministério da igreja,
era a vida ainda mais que Deus queria para todo o resto dela. Eu não tinha detalhe nenhum. Os detalhes a gente vai preenchendo as lacunas com o passar do tempo, né? Mas a partir, meus irmãos, da palavra de Deus, nós já sabemos grande parte do que é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Mateus 28 não foi adicionado semana passada. Já estava lá, desde antes de nós nascermos. E o trabalho de Deus, irmãos, é declarado por Deus já do que nós devemos fazer. Ao passar do tempo, Ele vai mostrar novas necessidades, novas frentes e outras coisas que nós podemos fazer pela obra. Mas de maneira nenhuma é algo oculto. Ah, Deus, eu quero tanto fazer tua obra, mas eu não sei o que o Senhor quer. Então faz aquilo que você já sabe que Ele quer. Já começa daquilo que é óbvio, naquilo que você já pode servir a Deus, aonde você está trabalhando para Ele. É importante, irmãos, nós entendermos que Deus não espera de nós algo espetacular, mas apenas fazemos aquilo que Ele já nos ordenou. Segunda pergunta aí, você estaria disposto a passar por uma prova para que o Evangelho avançasse e o Senhor fosse glorificado? A semelhança do que está acontecendo com Paulo. Se a escolha e o objetivo e a vontade de Deus para a sua vida é passar por determinada prova, determinada luta, a fim de que o Evangelho seja beneficiado, você está disposto? Ou a sua disponibilidade para a obra vem com uma série de cláusulas. Senhor, eis-me aqui. Mas peraí, vamos conversar. Eis-me aqui desde que... né? Não vamos enlouquecer, Deus, né? Vamos botar aí uns limites, uns padrões sobre o que exatamente o Senhor vai fazer na minha vida. Ou nós estamos realmente dispostos, irmãos, a, não importando o que, submeter-nos à vontade de Deus, para que Ele faça a sua obra. Essa era a posição de Paulo. Mas o texto vai continuar, irmãos, é que nessa porção maior do 21 em diante, nós vamos aprender a segunda parte de como Paulo entendia o progresso do Evangelho. Porque ele vai falar também da indecisão do cristão. Pastor, mas isso é algo bom? Você já vai ver que essa indecisão, se você lembra do texto, não é uma decisão ruim. É uma decisão entre o bom e o melhor. Ou até uma decisão entre o melhor e o mais melhor. Porque as duas coisas são muito boas. As duas coisas são maravilhosas. E essa segunda parte, irmãos, começa com a frase dessa escritora, Hannah Progstra. A morte para um crente é apenas mais uma etapa, e não a última. Desafia a morte, recusando-se a dar a ela mais crédito do que ela merece. Nosso texto vai falar, meus irmãos, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele está falando isso? Porque no versículo anterior, ele falava sobre Cristo ser engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque essa era a situação literal que Paulo estava passando. Nós sabemos, hoje, que ele não seria morto nesta prisão. Porque essa é a prisão do final do livro de Atos. Paulo teria sua audiência e seria liberado. Passado pouco mais de uma década, ele seria preso novamente, que é por ocasião da escrita da segunda carta a Timóteo, e daí ele realmente não sairia mais com vida, ele é depois decapitado. Mas ele não sabe ainda, porém ele estava disposto até mesmo a morrer, como ele fala em Atos capítulo 20, desde que ele cumprisse o ministério que havia sido dado a ele. Então, meus irmãos, a indecisão do cristão começa com esse binômio entre a vida e a morte. Como? Ele vai falar, resumindo aqui até o versículo 24, ele vai falar que estando com Cristo é muito melhor, ele está em aperto, versículo 23, porque ele deseja partir e estar com Cristo. Só nisso, meus irmãos, já traz uma enorme confrontação para a nossa vida, porque
Ao que me parece, tem muito cristão que, se as pesquisas científicas realmente dessem certo de que agora a gente vai poder ser congelado, para daqui a um tempo ser descongelado e colocar num corpo novo, né? Você sabe que as pesquisas científicas estão indo por aí. Eles falam e falam que nunca vão clonar seres humanos, mas isso é balela. O objetivo da pesquisa de clonagem é sim reproduzir completamente uma cópia do corpo de alguém que possa, obviamente, pagar e conseguir com sucesso transferir a consciência para aquele novo corpo. O pastor só está assistindo demais filme de ficção científica. Não, eles que são por demais desrespeitosos com a natureza que Deus criou. É claro, meus irmãos, que esse é o tipo de pesquisa que você não vai ver no Fantástico, porque isso é proibido em grande parte. Mas países que não estão nem aí para as leis internacionais estão progredindo nessas pesquisas. Mas por que eles querem fazer isso, irmãos? Porque eles querem vencer a morte, trapacear a morte. Eles querem ser o Highlander, né? Want to live forever. O pessoal da antiga lembra do filme. Novinho não sabe, não. Não aprenderam nada com o filme, porque ele vive para sempre e vive feliz. Porque Deus nos fez, meus irmãos, com prazo de validade, porque até isso nos ensina. Agora, apesar que todos nós sabemos que esse prazo de validade chegará, qual tem sido a sua atitude diante da possibilidade desse prazo ser mais próximo do que você pensava? Graças a Deus, irmãos, nós temos muitos exemplos de irmãos em Cristo que encararam a morte de maneira tremenda. A irmã Eleni Vassão, talvez a maior autoridade no Brasil de capelania hospitalar, nos contou a história de uma irmã em Cristo em que o testemunho dela foi de tal maneira marcante no Hospital das Clínicas que boa parte da equipe médica que cuidava dela ansiava pela ronda, pela visita ao quarto dela, mesmo sabendo que ela já era uma paciente terminal. E uma de suas médicas, judia, procurou a irmã Eleni para querer ouvir mais sobre Cristo, sobre o Evangelho, por causa do testemunho daquela irmã. Quer pela vida, quer pela morte. O texto da escritora Hannah, aqui na nossa revista, nos alerta pelo fato de que você está realmente vendo a morte como uma porta para a sua melhor vida. É por isso, meus irmãos, que Paulo ansiava por essa vida. Paulo ansiava por essa vida, meus irmãos, porque afinal de contas a vida no primeiro século era muito sem graça. É porque Paulo naquela época, pastor, não tinha internet, não tinha o entretenimento que a gente tem hoje, sabe? As pessoas viviam pouco, tinha muitas doenças que não estavam curadas, então a vida era muito difícil, por isso que ele queria logo dar as costas para essa vida. Não, você não entendeu. O que atraía Paulo, meus irmãos, para a vida eterna e menos para a vida aqui, era a própria pessoa de Cristo. Ele era o alvo. Ele era o objetivo. Não eram as ruas de ouro. Não era a vida sem doença, sem pecado, sem tristeza. Todas essas coisas são verdades da Bíblia. Mas o que atraía Paulo, irmãos, era a perspectiva de ir, diz o texto, e estar com Cristo. Este era o objetivo dele. Pastor Paul Washer, que tantos conhecem, em uma de suas mensagens bem antigas, ele fala, tem crente hoje que se pudesse ir para o céu e alguém dissesse assim, olha, você vai, mas eu acabei de descobrir na Bíblia que Cristo não vai estar lá. Essa pessoa diria assim, tudo bem. Ah, pena, né? Mas tá bom. Porque a sua ambição é apenas se livrar do que tem de ruim aqui. Não para Paulo. Porque muito pelo contrário. O conflito, meus irmãos, essa indecisão que nós estamos tratando aqui entre a vida e a morte,
diz o texto, ele também diz, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, versículo 24. Ou seja, ele sabia, meus irmãos, e eu acho que Paulo não tinha nenhuma falsa humildade, ele tinha uma boa autocrítica do valor que ele estava tendo para o evangelho no primeiro século. Não precisa ser algo de vaidade, pois apenas algo que ele percebia diante do impacto que ele tinha. Então ele dizia, é importante que eu fique mais um pouco, se assim Deus quiser. E ele queria fazer isso também por causa de quê? A despeito dos sofrimentos das pessoas, do impacto que ele tinha na vida das pessoas. Aí eu pergunto, meu irmão, preste bem atenção. Eu não estou falando dos seus filhos, nem dos seus pais. O impacto aí é familiar. Nós estamos falando na mesma perspectiva de Paulo. Quantas vidas hoje, ninguém é insubstituível, mas quantas vidas hoje seriam menos enriquecidas, menos edificadas, menos abençoadas, se hoje, nesse exato dia, o Senhor lhe chamasse? Alguns anos atrás, nós perdemos um dos maiores teólogos do Brasil. Meu professor, até certo ponto mentor também, e muito mais, inclusive, do pastor Marcos, que esteve aqui na semana passada. Para ele foi um baque muito forte, nós conversávamos em um de nossos tempos juntos, porque eles eram um em carne. E é claro, meus irmãos, nós nos submetemos à vontade de Deus. Foi vontade do Senhor, é Ele que manda. Mas eu comentava com o Marcos aqui nas nossas conversas, a falta que este e outros homens também fez à igreja brasileira em especial. É difícil de mensurar. É difícil de entender. É difícil até de não dizer, Senhor, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Sabemos que Ele sabe. Pela nossa reação humana. Então eu volto a perguntar, meu irmão, você não precisa estar impactando toda a igreja brasileira, porque nenhum de nós está. Até porque ele também não estava, porque tem boa parte da igreja brasileira que não está nem aí para ensino bíblico, teológico, doutrinário. Estão atrás do trio elétrico gospel. Mas para quem tinha seriedade com Deus, o professor Carlos Oswaldo fez uma grande diferença. E continua fazendo até o dia de hoje. Mas aí eu pergunto, meus irmãos, quais vidas seriam espiritualmente empobrecidas pela sua ausência? Não. Seus filhos, a esposa, seus pais não contam. Isso aí é óbvio, pelo menos deveria ser. Agora não se preocupe. Para cada um soldado caído, Deus levanta outro. O evangelho não acabou quando Paulo morreu. Mas a lacuna ficou. Com absoluta certeza. E a lacuna significa, meus irmãos, ele estava vivendo o que ele deveria viver. Se a sua ausência, indo para a eternidade, significa apenas uma vaga de emprego que apareceu para outra pessoa, uma vaga na academia para malhar que alguém vai ocupar no seu lugar, a vaga no cursinho ou na universidade que Deus vai dar vaga a outra pessoa que seja viva. Desculpa, meu irmão, mas está na hora de revermos as nossas prioridades. Porque Paulo, meus irmãos, fazia tamanha falta, que se você ler o capítulo 20, em que ele chama os presbíteros e líderes da igreja de Éfeso, para se despedir, porque ele estava indo para Jerusalém e já sabia que ele nunca mais veria aqueles homens. O texto diz que eles choravam. Paulo, inclusive, diz: o que vocês estão fazendo? Chorando e constrangendo o meu coração. Essa, meus irmãos, é a vida que Deus precisa ver como resposta em nós. Deus vai falar nessa seguida sobre os motivos de viver. E para Paulo, diz o versículo 25, convencido disso,
Eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. De novo, irmãos, Paulo não tinha falsa humildade, ele sabia de como Deus o havia agraciado, como ele era um instrumento útil nas mãos do Senhor. Então ele percebia que era mais provável que ele seria preservado. Talvez ele olhasse ao redor, olhava para a própria igreja de Filipos e dizia, ainda tem coisa aí que eu devo fazer. Muitas vezes, meus irmãos, ou na maioria das vezes, na verdade, não teremos essa perspectiva. E não é sábio protelarmos, deixarmos para depois o que devemos fazer, antes já nos engajarmos, nos envolvermos na obra, no tudo que Deus tem nos desafiado a fazer. Desde que seja realmente o entendimento, esse é o motivo pelo qual Deus tem me colocado aqui. Algo que eu sempre uso, meus irmãos, uma vez que a nossa cidade é uma cidade de muito imigrante, boa parte da nossa igreja não é roraimense. Muita gente veio para cá por motivos de família, em boa parte por motivos econômico-financeiros, trabalho, concurso, ou tentar a vida aqui e acabou conseguindo e ficando, né? Agora, preste atenção, essa é o motivo da sua vinda para Boa Vista que você acha. Mas isso foi meramente o artifício, a artimanha de Deus para lhe trazer até aqui. Para que aqui você fosse instrumento nas mãos dele. Você acha realmente que você veio para cá porque passou no concurso? Ou porque aqui tinha uma oportunidade de emprego que na sua terra não tinha? Ou você acha realmente que você até nasceu aqui porque os seus pais imigraram, com uma grande probabilidade lá do Maranhão? Ou do Pará? E ou do Amazonas, acho que são os 3 estados que tem mais gente aqui. Não, meu irmão. Essa perspectiva de Paulo, meus irmãos, que a vida dele estava sendo orquestrada por Deus. O grande jogador de xadrez que vai mexendo as peças e dando um checkmate em cima do outro. E fazendo uma jogada de mestre em cima da outra. E mexendo as nossas peças, peças diferentes das peças do xadrez que, uma vez movidas, lá ficam. Peças um tanto quanto rebeldes e animadas, né? Essa casa aqui eu não quero, não. Mais engraçado, irmãos, é que quando nós saímos do lugar que o jogador de xadrez nos coloca e vamos para aquela casa, é que a gente olha bem em frente, lá está a rainha inimiga, bem na mira assim, para dar uma retona assim. Porque se fosse para ficar aqui, ele tinha nos colocado aqui. Nem que fosse até para ser atingido pela rainha inimiga. Desculpa se por acaso você não entende nada de xadrez, mas a rainha se move em todas as direções que ela quer, né? O pior oponente que você pode ter no tabuleiro de xadrez é ficar na mira da rainha. Que aí, meu, entrega a alma que lascou-se. Já acabou. Mas se Deus nos colocou aqui, é porque Ele tem um objetivo. Eu lembro, irmãos, há 23 anos atrás, os irmãos já disseram assim, pois é, irmão Joverci, irmão vai lá para Roraima, né? Fica 6 meses, 1 ano, pega uma experiência, é bom. No mínimo eles achavam que ia ficar aqui cercado de árvores e, né, e com uma onça de estimação, tomando café ao lado de alguns crocodilos, jacaré, sei lá o que e tal, né? Enquanto eu corria dos aborígenes e tal, sei lá, estava passando na cabeça deles. Seu irmão fica lá 1 ano, depois volta, né? Eu falei assim, irmão, eu não estou indo com prazo de validade, não. Eu posso voltar amanhã e posso nunca mais voltar. E até agora eu nunca mais voltei, particularmente meu lote já está comprado no Campo da Saudade. O meu ponto, meus irmãos, é que as pessoas
ficam colocando adaptações no projeto de Deus. Quantas pessoas eu já conheci que chegaram nesta cidade e nunca desfizeram mentalmente, psicologicamente, as malas? Doidos para ir embora. Como se eles conduzissem a vontade de Deus para suas vidas e não o contrário. Então perceba, meus irmãos, que apesar de Paulo desejar partir e estar com Cristo, ele percebia, mas é provável que eu vá ficar, porque tem coisa para fazer. Não é que é provável que eu vá ficar, em outras palavras, que eu não vá morrer, porque Deus vai me livrar. Eu já orei, vocês já oraram, já determinei, né? Deus colocou para a cabeça, não para a cauda. Quem é o Império Romano, esses incircuncisos? Nada disso. A visão e a ideia, a perspectiva de Paulo é: tem gente para ser abençoada. Por isso que eu perguntei, quem sofreria com a sua ausência? Quem seria empobrecido espiritualmente com a sua ausência? Eu não estou dizendo que vida espiritual de ninguém vai acabar, que igreja vai acabar, ou o ministério vai acabar, eu morri. Não! Mas se, meu irmão, você está engajado na obra de Deus, se você está engajado em abençoar e edificar e alcançar vidas, quando o jogador de xadrez lhe colocar no lugar onde você será, né, para fora do tabuleiro, ele faz porque é a vontade dele, mas ele espera que ele o faça, deixando ali aquela lacuna que você estava preenchendo. E aí, o que isso, meus irmãos, causa na nossa vida? Primeiro, sua atitude diante da perspectiva da morte condiz com a sua condição de filho de Deus e servo de Cristo. Ontem eu encontrei um vídeo muito engraçado. Tem gente que não gosta dessas coisas, acha desrespeito. Eu não vi desrespeito. Alguns grupos humorísticos fazem às vezes alguns esquetes com Jesus extremamente respeitosos. Por exemplo, o Porta dos Fundos é um lixo. Lixo, serve para nada. Mas esse grupo, era um grupo americano, fez um esquete muito interessante, irmãos, e até que trazia reflexão. Estava num velório, uma igreja no caso, uma igreja de negros, nos Estados Unidos. Lá estava o homem no caixão, e a viúva estava abraçada, dizendo: Jesus, leva a mim, não a ele, leva a mim, não a ele. Ela falava, daqui a pouco brilhou uma luz, uma fumaça, e apareceu Jesus. E aí toda aquela brincadeira: quem é você? Eu sou Jesus, não é? Aí ele cochichou no ouvido do pastor: eu sou Jesus, tanto é que eu sei que você... Aí o pastor: é Jesus mesmo. Brincadeiras à parte, eu não quero aqui tocar a sensibilidade de ninguém, até tem gente que é sensível até com o segundo mandamento, com a imagem, enfim. Mas aí ela falou assim: Lorraine, eu vim atender o seu pedido. E aí ele faz um gesto e o morto, ela não orou? Ela não disse: leva a mim, não a ele. Aí o morto ressuscitou. E agora, Lorraine, vamos embora. Ela, para onde? Ué, você não orou? Tá aí seu marido de volta. Aí o maridão: oh, obrigado, querida, você me ama mesmo. Aí ela: mas senhor, bora para onde? Ué, você vai morrer, vamos para o céu. Não, senhor, era força de expressão. Eu não. Leva esse traste aí, agora é o traste. Não serve para nada. Leva essa... Aí ele: eu não. Já estive lá, é bom, mas eu já voltei. Estou aqui. Vou deixar o esquete de lado. Ah, meus irmãos, a sua atitude diante disso. Pastor, eu trouxe aqui essa manhã só para falar de morte com a gente. E se for? E se for, meus irmãos? Ou por acaso você conseguiu agora uma licença especial, uma liminar, para ficar de sementeira? Né?
Porque se você não tem uma boa perspectiva sobre a morte, provavelmente você não tem uma boa perspectiva sobre a vida. Paulo vivia uma vida numa perspectiva tremendamente centrada em Deus e na sua vontade, porque ele tinha uma perspectiva centrada a respeito da morte. Uma das coisas que acontece, meus irmãos, quando os anos vão passando, é que a gente começa a computar e dizer, passei da metade. Muito provavelmente passei da metade. Daqui a pouquinho eu troco pelo motor 4.8 turbo. Turbo é licença poética minha, é só 4.8 mesmo. Claro, eu posso ter a longevidade da minha avó, se ainda estiver no DNA, que nunca se privou de comer coisa alguma e chegou aos 94 anos de vida. Claro, possível. Mas eu já me peguei, irmãos, nos últimos anos pensando, o que o Senhor deseja de mim nos próximos 5, 10, 15, 20? Porque é verdade, irmãos, nós não temos absolutamente nenhum controle sobre a nossa vida. Alguns de nós perderam pessoas queridas numa idade absurdamente jovem. Antes do tempo, como se diz. Antes da expectativa de vida. Então, meus amados, se nosso prazo de validade estivesse chegando já ao final, até antes dos 48, ou até antes do seu próximo aniversário, a pergunta é, eu posso dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo não está falando de aposentadoria não, irmãos. Paulo está falando de propósito alcançado, propósito vivido. É isso que ele está falando. E assim ele pode ter essa perspectiva diante da morte, porque ele teve uma perspectiva correta diante da vida. Segunda pergunta, sua motivação de ficar vivo é servir a Cristo? Sua motivação de partir é encontrar com Jesus? Não, pastor, mas eu queria ficar vivo, porque eu quero casar. Não se preocupe, meu irmão, você já tem um encontro com o casamento, o seu, nas bodas do Cordeiro. Então não se preocupe, se é casamento que está fazendo falta, tem um aguardando por você. Não, pastor, é que eu queria tanto ter um filho. Tenha filhos espirituais. O que mais? Pastor, eu queria tanto ter netos. Ensine seus filhos espirituais a terem outros. Você vai ter netos espirituais. Parece brincadeira, meus irmãos, mas todos nós sabemos que aqui e acolá a gente teve meio que dizendo assim, né? Alguém tocou a buzina atrás da gente, a gente levou um susto. Ai, pensei que era Jesus voltando, mas ainda não. O vestibular é amanhã. Eu estudei tanto. Uma vez eu fui brincar com um amigo meu, no casamento dele, que eu falei assim, rapaz, bênção, né? Mas quando você estiver indo para a lua de mel, indo no carro assim, a trombeta vai tocar e o arrebatamento vai acontecer. Aí a mãe dele tomou as dores. Falei, mano, brincadeira, mano, brincadeira. Você sabe quem é. Pode nem brincar com um amigo que a mãe toma as dores. Queria que o filho fosse para a lua de mel. Que perspectiva pequena. Quando nós, amados, queremos comparar qualquer tipo de projeto aqui maior do que está para glorificar a Cristo, para servir a Cristo, para cumprir o ministério que Deus tem dado a cada um de nós, não apenas a pastores e missionários, a cada um de nós. E, finalmente, encontrar-se com Ele é, portanto, a sua perspectiva, a sua motivação. Terceira parte da nossa lição, irmãos, vai falar sobre o privilégio do cristão. E como você já conhece o texto, sabe que esse é um privilégio que muitos não querem. E a palavra privilégio, irmãos, a nossa lição vai nos ajudar nisso, significa direito especial, vantagem, regalia. Qual é a regalia, o direito especial, a vantagem que Paulo tem em mente? No versículos
27, 28, que começa aqui com o primeiro ponto, ele vai falar sobre lutar pelo Evangelho. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, agora, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui, meus irmãos, é o papel de cada igreja local, e do somatório delas, de certa forma, também. Mas eu percebo, meus irmãos, que no Novo Testamento a perspectiva sempre era muito mais local do que regional ou até universal. É claro que é o papel de toda a igreja do Senhor em todo lugar do mundo, esse mesmo aqui. Mas você percebe como Paulo sempre ele foca mais naquele grupo, naquela cidade, aquela igreja que está debaixo de determinada liderança e assim por diante. Paulo dava muito valor, irmãos, à igreja local. E na verdade, irmãos, uma igreja local saudável, envolvida com o Evangelho, pode produzir um profundo impacto na sua cidade, no seu bairro e na sua cidade. Ao mesmo tempo, uma igreja não saudável, motivada por outras coisas que não sejam o Evangelho, ou achando que está motivado pelo Evangelho, mas com outros expedientes e objetivos, também vai influenciar, porém, negativamente a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade. Assim, meus irmãos, o objetivo de Paulo de lutar pelo Evangelho é que a palavra de Deus fosse proclamada e, ao mesmo tempo, fosse protegida. Que é muito daquilo que nós vemos falando, irmãos, na nossa igreja, em nossas conferências, isso tem sido repetido. Há um tempo atrás, nós começamos a colocar, inclusive no boletim, cada domingo, uma pergunta do catecismo puritano, compilado por Charles Spurgeon. Eu não sei se você tem se utilizado disso, mas junto com isso nós falamos também daquele catecismo infantil. A ideia é o quê? É mais uma ferramenta para que dentro da sua casa você forme os seus filhos. No conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da sã doutrina, no conhecimento da boa teologia. E tudo mais, irmãos, que já temos falado tanto, que tem à sua disposição na nossa igreja, biblioteca, conferências, estudo. Qual é o objetivo disso, irmãos? Capacitar você a defender a fé evangélica. Pastor, mas isso não é óbvio em cada igreja? Não. 30 e tantos anos atrás eu estou no cemitério do Cacuia. Dia de finados. Fomos evangelizar no dia de finados na porta do cemitério. Tinham tido o pessoal lá homenagear seus mortos, levar a trocar as flores, pintar túmulo, fazer um monte de coisa. E nós estávamos lá evangelizando. E eu estava lá com o irmão, era bem novo, estava lá com o irmão mais velho. E aí, passa um, passa outro, chega um camarada e esse camarada era espírita. Meus irmãos, em questão de 10 minutos, ele pegou o nosso irmão em Cristo, enrolou no dedinho assim e acabou com ele. Ele era tão raso de Bíblia e de doutrina que ele não conseguiu dar um único argumento contrário à reencarnação. Por incrível que pareça. Nem um argumento mais óbvio que então para que Jesus morreu? Se você pode simplesmente reencarnar vez após vez após vez, Cristo morreu à toa. Agora, se Cristo morreu por um objetivo que foi perdoar pecados, você precisa desta redenção, deste resgate, porque você não consegue resgatar a si mesmo. Eu sei que isso funciona, irmãos, porque já meia dúzia de espíritos que eu fiz essa pergunta, eles simplesmente se enrolaram todos e não sabiam responder. E o meu irmão, há 30 anos atrás, não conseguiu dar um único argumento. Será que, irmãos, ele estava lutando pela fé evangélica? Ele foi lá evangelizar, é claro. E eu nem estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos sair pela rua afrontando a religião dos outros e entrar em debates. Vai por mim. Raramente isso resolve qualquer coisa. O conhecimento para poder rebater as heresias serve para quando você estiver ou aconselhando um irmão em Cristo mal direcionado ou evangelizando alguém e o tema surge. Ok? Não é para sair por aí achando que você é o novo William Craig, e aí você está aí saindo para debater com todo mundo. Via de regra, você não vai ganhar absolutamente nada. Nada. Mas quando você prega a verdade e expõe a mentira e as pessoas começam a abrir os olhos, aí sim.
Você está causando um benefício enorme na vida dessas pessoas. Voltando aqui para o ponto, meus irmãos, o texto destaca, e é bem longo, uma parte da confissão de fé de Westminster, confissão que teve uma grande influência na confissão de fé batista de Londres. Todos os santos, espera que está meio escuro aqui, todos os santos que pelo seu espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças que estão obrigados ao cumprimento e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Em outras palavras, faz parte da nossa responsabilidade zelar, cuidar da sã doutrina. Presta atenção, irmãos. Qual é um dos objetivos do pastor e da equipe ministerial? É que você não dependa de 1, 2 ou 3 homens para defender a sã doutrina na comunidade Batista Videira. Ok? Em toda a história do Antigo Testamento, você sim tinha homens. Sempre foi o governo teocrático de Deus intermediado por um líder. Moisés, Davi, Samuel e assim por diante. Agora, entenda bem. Quando você tinha, meus irmãos, um homem e um povo meio acéfalo da lei e do conhecimento de Deus, quando aquele homem morria, o que acontecia? Ruína. Quando Josué era vivo e estava cercado de homens que mantinham com ele o povo de Israel firme, o povo de Israel continuou firme. Mas aí começa o livro de Juízes, e lá você vai ler um versículo que diz o seguinte: tendo morrido Josué e toda aquela geração, levantou-se uma geração, o que diz o texto, irmãos? Que não conhecia o Senhor. Peraí, não conhecia o Senhor? Sim, eles tinham ouvido falar. Eles com certeza sabiam que era o Deus que seus pais serviam. O termo conhecer na Bíblia, meus irmãos, é tão profundo que é o mesmo termo usado em outros contextos para relação sexual. E Adão conheceu sua esposa. Não, irmãos, ela não foi apresentado, não. É óbvio, porque o texto continua dizendo, e ela concebeu e deu à luz a, né? Então não foram apresentados a Deus falando, isso aqui é Adão, isso aqui é Eva, tá bom? Só tem vocês dois. É óbvio que o texto não fala sobre isso, apesar da palavra hebraica ser isto. Assim, quando diz que essa geração não conheceu o Senhor, é interessante, irmãos, que Deus não tem esse pudorzinho falso, né, que existe hoje. Ele usa a mesma palavra para dizer esse povo não teve nenhum contato, nenhuma relação, não tinha nada a ver com Deus. Qual é a questão aqui, meus irmãos? Se eu quero lutar pela fé evangélica, eu vou lutar o quê? Também reproduzindo-nos em outras gerações. É com muita satisfação, irmãos, que eu vejo o zelo e o gosto de boa parte da nossa juventude pela teologia e pela sã doutrina. Agora, está na hora de nós influenciarmos os adolescentes e os juniores e as crianças. Porque um dia eles estarão sentados aqui com seus filhos. Bem, aqui não. Deus quiser, aqui mesmo não. Mas em outro prédio. Não é verdade? Não tocando a trombeta. E não morrendo, eles estarão aqui. Irmãos, como é triste. Alguns aqui que são crentes há mais tempo, você visitar a sua igreja depois de 10, 15 ou 20 anos e ver que ela está ainda pior do que era na sua época. Eu sei disso. Em que parece que levantou-se uma geração que não desaprendeu ainda mais daquilo que nós pouco sabíamos. E como é que nós nos vacinamos, nos prevenimos disso? Nessa luta, irmãos, pela fé evangélica, na luta pelo evangelho, nós temos que entender que isso aqui, diz a confissão de Westminster, é uma obrigação, é um dever, não é uma opção. Não, isso é coisa do pastor. É exatamente por causa disso, irmãos, que muita igreja está mal.
Porque boa parte da membresia são meros espectadores. É como você vai ao teatro. Nunca fui muito de teatro, até porque geralmente é caro. Ou mesmo cinema, quando você vai lá, senta, né? E você quer ser entretido. Você quer ser servido. Alguém preparou um produto, você recebe o produto, pagou seu ingresso e vai embora. A igreja não é assim. A igreja é um corpo, muitos ministros. Um corpo, muitos sacerdotes. Uma das piores coisas que a Igreja Católica continua perpetuando no cristianismo é a separação entre clero e laicado. Não, o padre não é sacerdote. Não existe nada nas Escrituras que diga que exista sacerdócio no Novo Testamento. Nem de perto. Oi? O contrário. Pedro vai nos dizer que nós somos todos sacerdotes. 1 de Pedro 2, versículo 9. Inclusive, essa semana eu corrigi uma irmã, marido, você nem é sacerdote do seu lar, isso também não tem base bíblica. No máximo você é sacerdote em meio a outro sacerdote dentro do seu lar também. Não tem essa de haver alguma coisa canalizada entre o marido e o resto da família. Você é o cabeça do seu lar, e isso está na Bíblia. Mas cabeça e sacerdote são coisas completamente diferentes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros, todos nós somos servos. Como eu já falei um milhão de vezes, irmãos, não existe castas na obra de Deus. O pastor, o presbítero, e aqui tem esse povão aqui que está aí, né, para preencher as lacunas. Só em falsa igreja que isso se perpetua. O que nós temos, meus irmãos, é uma massa de servos, todos nós, povão, e lá em cima, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a única divisão real que existe na igreja, o cabeça e o corpo. Ah, pastor, mas tem gente que é orelha e tem gente que é coração, mas isso é atribuição de Deus dar, não nós. Não é a gente que fica assim, irmãozinho, deve ser uma cutícula, porque, né? Não somos nós que fazemos isso. É o Senhor que atribui função, dom, talento, posição a cada pessoa dentro do corpo. Não cabe a nós nada disso na defesa do Evangelho. Mas não é só defender, irmãos. Segunda coisa que é o nosso privilégio é o versículo 29, que ninguém gosta de citar por aí, né? Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio? Tem uma coisa errada. Amados, o que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, é que uma vez que o sofrimento tem objetivo ou tem a possibilidade de beneficiar o Evangelho, ele se torna um privilégio. Agora, calma, eu quero deixar bem claro que eu não entendo que o texto está dizendo que apenas se for exatamente a circunstância de Paulo, perseguido por causa do Evangelho, você está dentro do versículo 29. Não. Em absoluto. Todo sofrimento na vida do cristão é utilizado por Deus de alguma maneira. Todo. Como toda vitória e toda bênção também. É algo que eu vou abordar, inclusive, nos vídeos que virão. Deus age, usa todas as coisas para promover o bem, que é formar a imagem de Cristo na nossa vida. Ora, se a imagem de Cristo está sendo formada na nossa vida, quer seja pela perseguição ou quer seja pela doença, que não tem nada a ver com perseguição, o Evangelho não é beneficiado. Se a imagem de Cristo está sendo formada na minha vida, o progresso do Evangelho não está mais provável que vai acontecer na minha vida. Então, meus irmãos, Paulo não via em absoluto o que passava por ele, ou com ele, como algo que era arquitetado por Roma.
Como eu falei algum tempo atrás, quando a gente consegue um emprego, a gente diz, Deus abençoou, Deus é maravilhoso e tal. Aí eu perco o emprego. Aqui que eu digo, o diabo se levantou. Não, que diabo? É Deus que assina a carteira de trabalho e é Deus que dá baixa na carteira de trabalho. É Deus que dá a doença e é Deus que cura, ou não. É o Senhor que está agindo, meus irmãos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Diante dessa perspectiva, o sofrimento, a luta, a tribulação, a dor se torna um privilégio para nós. E assim, para nos perguntar de última vez aqui no nosso último ponto, vai ou não vai? Aí eu pergunto, irmãos, você tem engolido a mensagem cristã moderna de autossatisfação? De viver para si mesmo? Por isso que eu botei cristã entre aspas aí. Você talvez tenha até tirado isso do pensamento do mundo. Ou, não importando o que acontece na sua vida, você compreende, Deus está agindo. Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. A tristeza, a dor, a luta, não importa, irmãos, ela vai ter um efeito na sua vida. Ninguém está aqui pregando uma vida só pela lógica e desprovida de sentimentos ou sensações. Não é isso. O que deve ser o nosso questionamento é qual o impacto que isso terá na nossa vida. E como nós vamos ler aquilo que está acontecendo diante da obra e do que Deus deseja fazer em nós. Para concluir, irmãos, eu quero convidar você a nós lermos juntos, irmãos, esse axioma, essa frase aí. E relembrar a cada um de nós que o ministério cristão não é, em absoluto, uma prerrogativa de pastor, missionário, ou o que quer que seja. Não é algo ligado a cargo, muito menos a função dentro de uma igreja local. Todos nós estamos no ministério cristão. Pastor, mas eu não fui chamado. Não, você talvez não ouviu, mas você foi chamado. E o chamado veio no mesmo dia da sua conversão. É um chamado só. Não existe o chamado para a conversão, depois do chamado para o ministério. Quando nós, ou alguém se menciona, como eu falei agora há pouco, na data inclusive, foi a data que eu entendi um afunilamento no meu chamado. Mas, irmãos, quando eu fui para o seminário, minha esposa até lembrou numa ótima frase anteontem, eu não fui para o seminário para entrar no ministério. Eu fui para o seminário porque eu já estava no ministério. E a mesma coisa aplicava à sua vida. Porque nós encontramos alguns colegas lá que eu não sei onde exatamente estavam, mas em qualquer lugar menos ministério. E até a gente perguntava se eles queriam mesmo ir para o seminário bíblico Palavra da Vida, ou eles estavam tentando ir para o acampamento Palavra da Vida e erraram o quilômetro. A maioria não se cria, não passa do primeiro ano porque percebe que não era isso que procuravam. Mas o que é o ministério cristão, irmãos? Vamos ler juntos? Está lá. O ministério cristão é um lugar de opostos iguais. É o lugar de sangue, suor e lágrimas. E é o lugar de alegrias indizíveis. São opostos na sensação e percepção daquilo que passamos. E são iguais em que a vontade de Deus é cumprida e Ele recebe toda a glória. Assim, não é em absoluto um lugar para o meu eu. O ministério cristão é o ápice, onde serei provado se realmente creio que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu creio firmemente, meus irmãos, que se a igreja viver isto, se a igreja entender que não é em absoluto uma escolha, que não é uma opção, muita coisa muda
na sua vida, na sua forma de viver. Isso não significa que as 100 e tantas pessoas dessa igreja vão amanhã se inscrever na Meva, na Além, na Amém, na Quem, na Adem, sei lá onde. Vai todo mundo para missões. Porque Deus tem objetivos específicos, diferenciados na vida de cada uma das peças do tabuleiro. Mas uma coisa eu sei. Nós não vamos ficar moscando, papando mosca, vendo o tempo passar no tabuleiro. Vá para o seu dia, sua tarde de descanso. Mas rumina a palavra de Deus. Pense e medita, meu irmão, naquilo que Deus nos falou nessa manhã. E questiona, diante do que ouvimos, se você tem vivido realmente nessa perspectiva. Se você tem cumprido o ministério cristão que Deus tem colocado na vida de cada um de nós. Vamos colocar de pé? Deus querido, como nós necessitamos que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Talvez o Senhor precise abrir mesmo os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz com atenção. E ajuda-nos, ó Deus, a sair do comodismo, dessa posição de sermos ensimesmados e voltados para o nosso próprio desejo e realização e bem-estar. Tira-nos, ó Deus, e nos ajuda para que possamos de fato viver aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Que nós possamos compreender, ó Deus, que muitas vezes falamos coisas dizendo que é o nosso desejo lhe servir e viver e ser como Jesus, quando na verdade estamos sendo extremamente falsos naquilo que falamos e até às vezes cantamos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, como igreja, para que possamos de verdade viver aquilo que temos ouvido e sido advertidos pela Tua palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.